Amém. Bendito seja o Senhor que tem sustentado a nossa vida, o nosso coração. E é bom nós estarmos mais um domingo na presença de Deus. Vamos para a palavra de Deus e eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo nesta manhã, onde nós vamos continuar falando a respeito de família, vamos continuar aprendendo sobre família. Então, Êxodo capítulo 18. Êxodo 18, nós estamos aí no nosso mês da família, onde nós temos ouvido ministrações da parte do Senhor para o nosso coração. E nós vamos nessa manhã, nessa feita, continuar atentando para a palavra de Deus. A mensagem desta manhã, nós vamos trabalhar todo o capítulo 18, mas para a leitura, nós vamos seguir a partir do versículo 12 até o 27. Êxodo, capítulo 18, a partir do verso 12. Veja se tem alguém do seu lado aí sem a palavra de Deus e compartilhe a palavra de Deus com ele. Perdão, versículo 13. Amém? Diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a quem? Sogro. E o que ele disse? Vão juntos? É porque quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus e leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso e essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro, e este voltou para a sua terra. Oremos. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, que o Senhor derrame, Senhor, do teu favor sobre nós. Até aqui nós já dedicamos a nossa adoração, os nossos louvores a ti, mas nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós queremos, nós precisamos ouvir a tua doce e preciosa voz. Nós queremos, Senhor, aprender da tua santa lei. Então, Senhor, apesar, Senhor, da fragilidade, Senhor, do pregador, que o Senhor comunique o teu coração ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus, e você diz... Eu estou sem retorno visual aqui, não sei se é algum problema, mas se for problema não tem, a gente segue. Obrigado. Queridos, uma nova e silenciosa enfermidade mental está surgindo no horizonte de nossas casas.
é o chamado burnout parental. E o que é isso? É a exaustão emocional nas famílias. É o colapso físico e mental profundo de pais e mães que esqueceram como descansar. Dados científicos, inclusive recentes, são alarmantes. E eles estimam que 9 a cada 10 mães brasileiras apresentam sintomas de esgotamento severo. Ou seja, 90% das mães aqui estão em esgotamento. Obrigado, Elton. Segundo essa pesquisa. Isso acontece, irmãos, quando as demandas do cuidado diário ultrapassam os recursos emocionais e a rede de apoio disponível. Especialistas, inclusive, afirmam que, diferente do estresse comum, o burnout parental envolve sentimentos persistentes de esgotamento, distanciamento afetivo dos filhos e uma sensação agonizante de ineficácia no papel familiar. Eu nem vou perguntar aqui quem às vezes se sente cansado das demandas do lar. E tudo isso ocorre, irmãos, das pressões, por causa das pressões sociais, as pressões profissionais e familiares que são demasiadamente elevadas, destruindo não apenas a saúde física do indivíduo, mas também roubando o bem-estar e o convívio feliz de toda a família. Agora, pare e pense comigo. Se esses dados são reais, e eu julgo que são, o que faz com que alguém chegue a esse nível de derrocada emocional, além, claro, das pressões externas que nós já citamos aqui? E eu posso te dar uma resposta. O simples fato de que a atual geração não está aberta a ouvir conselhos. A atual geração, ela se faz surda para atentar ao direcionamento ou à orientação de que a maneira como nós estamos vivendo, ela é exaustiva. Eu me lembro, quando eu era pequeno lá em Barbacena, que se falava muito que quando a internet chegasse, nós teríamos mais tempo. Quem lembra disso? Ninguém, só eu que sou antigo assim. Não acredito. Nós vamos ter mais tempo. Irmão, a internet chegou em alta velocidade. Que tempo que a gente tem? Com tantas facilidades. Hoje você não precisa mais ir no supermercado. Você não precisa mais ir na loja. Inclusive, não sei se você percebeu, mas as lojas ou o comércio tradicional como nós conhecíamos está falindo, ou já faliu. Nós olhamos, por exemplo, em Mogi Guaçu, é alarmante a quantidade de lojas do comércio que fecharam. Por quê? Primeiro que a gente escolhe no shopping, ar-condicionado, tem tudo lá. Vamos pagar mais caro, mas a gente tem lá. E para isso tem Shopee, Mercado Livre, Temu, Shein. Graças a Deus o pai dos pobres tirou a taxa que ele colocou lá no começo do mandato dele. Então, olha como as coisas estão. E a gente não precisa sair de casa para comprar pão. Por quê? A gente tem iFood. Irmãos, eu compro pão pelo iFood, olha que benção. A gente compra tantas coisas. Banco, a gente não sabe mais o que é banco. Inclusive as agências estão fechando. Só tem uma outra lá para fingir que elas existem. O mundo está conectado, mas a gente parece que não tem mais tempo. A gente continua exausto, ou melhor, a gente está cada vez mais exausto. Os pais e as mães de hoje simplesmente resolveram silenciar a voz da geração passada. Aquela voz antiga que sempre avisou com sabedoria: meu filho, minha filha, não precisa de tudo isso. Eu me lembro quando meu filho mais velho, agora já está com 18 anos, recém-nascido, ele teve hipoglicemia, ficou hipoglicêmico. E corremos para o hospital, precisou ficar internado. E
E no meio daquilo tudo, o médico falava, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não resolvia. E o quadro, o neuropediatra começou a olhar o quadro se agravando. Aí minha mãe, uma mulher analfabeta, entrou no quarto e falou assim, esse menino está passando fome. Aí minha esposa, mas eu estou amamentando. Não está sustentando. Sabe o que ela fez? Clandestinamente. Colocou uma chuquinha na bolsa dela. Comprou uma lata de Nestogeno. E entrou no hospital. E quando ela entrou lá no quarto, ela fez a chuquinha. Acabou o problema do menino. Era fome, gente. Quase matamos meu filho de fome. Não é realmente um certificado científico, mas é verdade que a gente precisa se dobrar ao fato da experiência daqueles que já viveram muito mais que a gente. Mas a geração atual, ela não quer ouvir conselhos. Hoje o nosso orgulho segue gritando e falando, eu sei o que eu estou fazendo. Os pais de hoje buscam freneticamente uma compensação de ganhos que têm cobrado um preço caro demais. Na ânsia pelo ter, pelo conquistar e pelo competir, os adultos de hoje, eles querem compensar as ausências da sua própria infância, proporcionando aos seus filhos prêmios triviais. E eu posso te dar alguns exemplos. Se você olhar, nós temos falado com constância sobre isso. Se nós olharmos, irmãos, para a agenda dos nossos filhos, a agenda dos nossos filhos estão abarrotadas. As crianças hoje não têm tempo mais de ser criança. O tempo todo esses meninos estão em atividade, estão numa frenesi. Há meninos e meninas hoje com a agenda mais lotada do que muitos adultos. É escola bilateral, é curso de robótica, é esporte de alta performance, é música, é tutoria, é mentoria, é inglês, é mandarim. Só está faltando dar para o menino curso de língua estranha. Tinha um padre lá na Estiva, que ele, uma época, ele ensinava o povo a falar língua estranha. Ele apagava as luzes da igreja. Eu era vizinho da igreja, eu escutava. Agora fale assim, e ele enrolava a língua e todo mundo enrolava atrás dele. Só está faltando isso. Agora, existe alguma ilegitimidade, algo errado nisso? Não, irmão, de maneira nenhuma. Mas a pergunta é, será que precisa de tudo isso? E o que nós vemos como resultado são pais que andam para lá e para cá o dia inteiro. Existem pais e mães que são verdadeiros Ubers. Irmão, põe uma plaquinha e chama o aplicativo. Porque carrega filho o dia inteiro para lá e para cá. E quando chega a noite, no momento em que eles deveriam se sentar na cama, olhar nos olhos um do outro, né? Olhar no olhar do filho e exercer a paternidade, a maternidade com afeto, eles simplesmente estão exauridos. Estão sem paciência, sem força, sem vida, sem vigor. Tudo porque não ouviram conselhos. A autossuficiência é a rota mais rápida para o esgotamento. E muitos caem nessa armadilha por não se permitirem a ouvir e a atender sábios conselhos. E com isso famílias inteiras são sugadas para o abismo por não desfrutarem do privilégio de pedir e ouvir conselhos. Esse não é um problema, irmãos, da atual conjuntura social apenas, porque a Bíblia há muito tempo já trata deste assunto. Em suas páginas sagradas nós encontramos vários homens e mulheres que enfrentaram exatamente o mesmo dilema, e entre eles se destaca Moisés, que nós lemos nessa manhã. O grande profeta hebreu estava prestes a sofrer um burnout no deserto. A sua exaustão era tamanha que o seu sogro percebeu imediatamente o perigo mortal que o servo do Senhor se encontrava.
E eu convido você a prestar atenção nisso aqui, porque o capítulo 18 de Êxodo é visto por muitos estudiosos como um excelente manual de liderança e administração corporativa. Mas o que tais teólogos e palestrantes muitas vezes não percebem é que o famoso princípio de Jetro, que está inserido nesse texto, não nasceu em um escritório climatizado, ele foi construído sob os escombros de um ativismo sem precedentes. O povo de Deus tinha acabado de ser libertado da opressão humilhante do Egito. E esse mesmo povo tinha visto milagres e maravilhas inacreditáveis no céu e na terra. Era mar vermelho se abrindo em paredes de água, era pão do céu caindo todas as manhãs, era água pura jorrando de rocha ferida. A celebração era vívida, vibrante, a alegria era contagiante, mas a sistematização daquela imensa família de Deus também era urgente e necessária. Moisés estava liderando um povo que equivalia hoje a 2 cidades de Campinas em população. Você tem noção? E a engrenagem era tão agigantada que o próprio Jetro, o sogro de Moisés, quando ele chega, ele dá o seu testemunho. E está lá nos versículos 10 e 11 que diz: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Mas na sequência do seu louvor a Deus, quando Jetro se aproxima um pouco mais da rotina da tenda ou da casa de Moisés, ele percebe que o seu genro estava à mercê de um ativismo desumano. O líder de Deus estava não apenas sendo sugado por uma dependência idólatra do povo, mas ele estava prestes a ver toda a sua vitalidade exauridas por demandas que poderiam facilmente ser compartilhadas. Coisas que ele poderiam colocar em segundo ou terceiro plano. E Jetro então chega ao acampamento de Israel, ao acampamento dos hebreus, e ele traz consigo a sua filha, Zípora, mulher de Moisés, e os seus 2 netos, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. E Jetro viu as boas novas sobre o agir de Deus, mas ele não ignorou a armadilha em que Moisés estava inserido. Ele enxergou aquele ritmo frenético como um veneno silencioso que mais cedo ou mais tarde mataria a convivência e a paz na casa de Moisés. Além de um homem extremamente experimentado pela vida, Jetro, ele também era sacerdote lá em Midian, diz o texto lá no versículo 1 do capítulo 18. Ele era alguém que sabia por experiência própria que o bom exemplo é o adubo para a casa, mas a devida prioridade é o único capaz de nutrir as raízes de uma família abençoada. Por isso, irmãos, entenda o propósito daquele conselho de Jetro a Moisés. Ele está querendo poupar Moisés não apenas da exaustão física, mas ele está também dando um conselho para que a família de Moisés seja preservada em paz. Se para Moisés o conselho de Jetro visava a libertação das distrações e do ativismo que o cegavam, para nós fica um alerta definitivo. Queridos, nós não podemos nos fazer de surdos e cegos para os sábios conselhos que o Senhor deseja nos dar, seja por meio da sua palavra ou por meio da vida daqueles que nos amam. Nós precisamos aprender a pedir e a ouvir conselhos. É claro que não vá para o YouTube ouvir conselhos do Felipe Neto, vai dar muito errado. Não vá para o YouTube ver alguns
pregadores das facilidades. Irmão, não vai dar certo. É necessário entender que o principal conselho, o sábio conselho, é aquele que nos aproxima de Deus, é aquele que nos edifica, é aquele que está afirmado na palavra de Deus. O mesmo Deus que enviou um sogro para salvar o ministério e a casa de Moisés, hoje envia pessoas para perto de nós, pessoas que nos amam, pessoas que Deus pode usar, que o Espírito Santo pode usar para falar conosco. Isso pode ser o seu cônjuge, mas hoje infelizmente existem maridos que não querem ouvir a esposa, a mulher, quando ela tem um sábio conselho, mulheres que não se dobram diante do conselho do marido. Eu me submeter a homem? Vai lá, bonita, pra você ver que vai dar. Filhos que não querem ouvir conselho dos pais e vice-versa. Alguns filhos julgam que os pais estão ultrapassados quando eles alertam sobre detalhes importantes da vida. E deixa eu falar uma coisa para você. Sua família lhe dando conselhos, é o próprio Deus usando os laços de amor da sua casa para livrar a sua vida do colapso e da ruína. Quantos filhos padeceram e padecem por não ouvirem conselhos? É como diz aquele versículo lá em Jeremias capítulo 1, versículo 10. Quem não ouve conselhos, ouve coitado. É fato. Tem aquela historinha, ela é um conto, mas o princípio é muito verdadeiro, de que um filho estava para sair para uma noitada e falou para a mãe: mãe, estou saindo. E ele ia sair com alguns colegas, e a mãe, sempre muito preocupada, falou assim: vai com Deus, filho. Aí o menino falou assim: olha, só se ele for no porta-mala, porque o carro está cheio. E no porta-mala tinha uma bandeja de ovos, e aquele carro colidiu, bateu, todos ficaram feridos, mas os ovos ficaram intactos. Filhos que não querem dar atenção ao que os pais estão falando. Meu irmão, rapaz, moço, deixa eu falar uma coisa para você. Seu pai e sua mãe já passou pelo que você passou, e às vezes eles aprenderam a duras penas, e os seus conselhos a você são uma maneira de livrar você de passar as mesmas coisas que eles passaram. Vocês acham que eu não dou conselho para os meus filhos para eles não ficarem careca? Brincadeira. Queridos, e você, filho, filha, precisa atentar, porque pai e mãe não querem o nosso mal, eles querem o nosso bem. É ou não é, pai? É ou não é, mãe? Sim. Fechar os ouvidos para a sua família, fechar os ouvidos para o socorro de Deus. Lembre-se disso, grave no coração da sua família: quem não ouve conselho, adoece o corpo e a alma. Mas quem acolhe a instrução com humildade, como diz Provérbios, capítulo 16, versículo 20, prospera em paz. Então, o primeiro conselho que esse texto nos dá, olhando por esse prisma familiar, é que a consciência reverente pode salvar a sua família. Dos versículos 1 ao versículo 8, a palavra do Senhor nos diz que Jetro, sogro de Moisés, foi então ao encontro de Moisés, junto com Zípora e os seus filhos, os filhos de Moisés, que estavam acampados junto ao monte de Deus. E Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Então Jetro, diz o texto, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios ao Senhor. Se você perceber nas entrelinhas do texto sagrado, Moisés está no deserto junto do povo, mas Moisés está sozinho. O texto está falando que Jetro chega com a família de Moisés. Ele está só. Ele está sem a esposa. Ele está sem os filhos.
Mesmo vivendo um dos momentos mais gloriosos e impactantes de sua vida, Moisés está incompleto. A Escritura não nos revela abertamente o motivo pelo qual Moisés se encontrava nessa condição, digamos, de isolamento familiar. O texto sugere apenas que por alguma razão estratégica ou de segurança, Moisés havia enviado a sua família de volta para uma temporada lá junto ao seu clã original, lá nas terras de Midian. No entanto, um fato inquestionável sobressai na narrativa, que é a notícia sobre as maravilhas que Deus operara no Egito. Essas notícias chegaram aos ouvidos de Jetro, e foi exatamente isso que moveu Jetro ir ao encontro de Moisés. Jetro não apenas discerniu que o momento era de bonança e celebração, como ele também entendeu com a sabedoria dos anos que era a hora de a família de Moisés se reunir novamente a ele. E o texto diz que Jetro, sogro de Moisés, foi até ele. E aquele homem experiente sabia muito bem que um líder, por mais espiritual que seja, quando passa muito tempo longe dos seus, torna-se uma presa extremamente vulnerável às tentações. E isso em todas as esferas da vida. E quando então Jetro pisa no deserto, ele observa de perto a rotina esmagadora de Moisés, daquele grande libertador. E ele percebeu que a ausência da família tinha empurrado Moisés para um ativismo cego que precisava urgentemente ser freado, barrado. O deserto que Moisés estava o encaminhou silenciosamente para a solidão, para o isolamento. E é interessante que parece que a cena nos apresenta uma contradição. E de que contradição eu estou falando? No meio de uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, Moisés estava completamente só. Ele não tinha a sua família ali. Ele tinha uma nação inteira em construção para carregar lá nos seus ombros. Ele não tinha amigos do peito para desabafar na hora de angústia, ele tinha liderados. Ele não tinha parceiros de vida para compartilhar as fraquezas. Ele tinha apenas pessoas cobrando respostas o tempo todo. Por isso ele diz ao seu sogro: quando eles, o povo, têm alguma questão, eles vêm a mim para que eu julgue entre um e outro. Moisés está sofrendo demasiadamente, sem perceber, uma exaustão física e emocional. E por que acontece isso? Como ele não tinha família, mulher e filhos para ocupar, e ocupar, veja isso no sentido positivo, ocupar o seu tempo, Moisés então cedeu a sua agenda completamente a um serviço que não deveria ter como prioridade. Porque, irmãos, não importa o que acontece fora da sua casa, a sua prioridade sempre deve ser a sua família. Amém? É a sua esposa. Meu irmão, ela é a sua prioridade. Minha irmã, a sua prioridade é o seu marido. Pastor, e os filhos? Calma lá. Os filhos é a prioridade de vocês dois juntos. Filho não deve ser laço, filho é fruto do casamento. Quando a esposa prioriza os filhos e deixa o marido em segundo plano, ela está desobedecendo a palavra de Deus. E o mesmo é verdade sobre você, homem. Quando você prioriza os filhos e deixa a mulher em segundo plano, você está em pecado. Mulher prioriza marido, marido prioriza mulher, e ambos juntos priorizam os filhos. É bem assim, é desse jeito.
E deixa eu falar, existe uma pesquisa, se eu não me engano, de 2017, nos Estados Unidos, que fala que os casais, quando eles chegam naquela fase da vida onde os filhos vão embora, vão para a faculdade, vão trabalhar, ficam só o casal na casa, um olha para a cara do outro e fala: quem é você? Porque eles não se conhecem dentro da própria casa, porque eles viveram em função dos filhos. Meu irmão, está na hora de você levar sua mulher para jantar fora toda semana no Jangada. Só você e ela. Minha irmã, está na hora de você fazer aquele café colonial maravilhoso na sexta-feira para o seu marido. Sabe, aquele piquenique com a família. É muito bom fazer. Meu irmão, separa uma grana. Vai levar tua mulher para conhecer Paris. Quem recebe aí as irmãs? Entendeu? Vai e deixa os meninos ficar. Eu não estou de brincadeira, mas é verdade, queridos. Nós homens temos sido relapsos demais com as nossas esposas. E nós temos um grau, essa pesquisa inclusive que eu citei no início da mensagem, um grau significativo de culpa nisso, na exaustão das mulheres. Por quê? Porque nós homens temos sido demasiadamente negligentes dentro de nossa casa. O primeiro e mais poderoso conselho de Jetro ao seu genro filho, vamos falar assim, não foi verbalizado, não nasceu de um discurso, foi expresso por meio de uma ação prática e cirúrgica. Ele trouxe a família de Moisés para junto dele. E aí eu te pergunto, você compreende a profundidade disso? Aqueles que nos amam de verdade, irmãos, nunca usam as nossas crises ou oportunidades para obter algum ganho conveniente. Jetro poderia muito bem, como sogro, como avô, como pai, ter mantido Zípora e seus filhos confortavelmente em sua casa em Midian. Qual avô que não quer ter os netos em casa? Ele poderia ter deixado Moisés entregue à própria sorte, à mercê de suas demandas infinitas. Mas o que nós vemos na revelação bíblica é que este homem sábio oferece a um homem mais jovem uma lição de vida por meio de um gesto de amor, em uma resposta contracultural. Aí nós vemos a estatura de Moisés. Por quê? O texto fala que Moisés, ele se alegra com a visita de Jetro, com a chegada da sua família, e ele não é hostil com seu sogro, ele é reverente. Moisés, que era um homem onde Deus usava para abalar a terra, ele acata humildemente a ação do seu sogro, porque o texto diz que Moisés foi ao encontro do sogro, se inclinou a ele, o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, eles entraram na casa de Moisés, na tenda, né? E Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito. O teólogo e comentarista Léo Koss, ele diz o seguinte, abro aspas para ele: a relação entre estes homens sempre foi de alto respeito e eles sempre procuravam o bem-estar um do outro. Perceba que entre Jetro e Moisés não existe um teor de disputa ou de vaidade, que às vezes nós homens levantamos contra o nosso sogro. Não há espaço para o orgulho ou para a arrogância na cena bíblica, e isso nos leva à clara compreensão de que Moisés possuía um coração ensinável, aberto aos conselhos que vinham do ciclo familiar mais íntimo. Diferentemente do que encontramos no texto em tela nessa manhã, a nossa geração fechou as portas para sábios conselhos familiares. E aqui cabe um esclarecimento vital: nós não estamos falando de pessoas intrometidas,
Irmãos, o texto não está falando daquela vizinha ou daquele seu vizinho que já amanhece o dia varrendo a calçada com o propósito de saber com que roupa você está saindo de casa. Nós estamos falando daqueles que Deus estabeleceu como pontos de impulso para nos manter na sua santa vontade. Pessoas que por nos amarem não nos falam o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Vez por outra no gabinete pastoral, aconselhando as pessoas, até a equipe pastoral fala que eu não tenho filtro, às vezes não tenho mesmo, irmãos. E tem às vezes eu falo algumas verdades que a pessoa precisa ouvir. Deus não me chamou para passar a mão na sua cabeça. Se for necessário no momento de consolo, sim, vamos consolar. Mas às vezes nos deparamos com algumas situações que a pessoa precisa de correção. E não é incomum pessoas procurarem o pastor ou os pastores para eles chancelarem ou validarem as suas decisões equivocadas. Pessoas que às vezes nos procuram, casais, que eles buscam os pastores só para os pastores chancelar a decisão do divórcio deles. Não espere isso. E nós precisamos estar atentos e acolhermos as palavras duras que às vezes nós precisamos receber. Infelizmente, casais jovens hoje rompem a aliança que um dia selaram diante do altar pelo simples fato de não se dobrarem diante da mentoria ou do conselho de casais mais velhos. Mentorias ou conselhos que os casais mais velhos inclusive têm para nos oferecer. Ou você acha que porque você tem 10, 15 anos de casamento, você já viveu o suficiente, ou você já viveu mais do que aquele que tem 50, 60, quem tem 50 anos de casamento aqui, levanta a mão. Olha lá, Cleusa, o Clébio, o seu Milton. Ou seja, são irmãos que já comeram muito sal juntos. Tem muito a nos ensinar. Aí vamos pegar lá que a nossa irmã Vera, a Cleusa, sente com uma jovem hoje, traga um ensinamento sobre o casamento. Eu vou ouvir, olha lá, o tempo dela era outro. Existem princípios, irmãos, que são imutáveis. E se você quiser viver uma vida, uma família abençoada, é preciso se dobrar diante desses conselhos. Hoje nós temos templos cheios de homens e mulheres sobrecarregados, cansados, exaustos, que mesmo cercados de gente, se sentem abandonados, porque ainda não se abriram para aquela clássica e eterna orientação que o pai, a mãe, o avô, a avó, ou o pastor já cansaram de dizer. E aqui eu vou usar um conselho que eu sempre digo de púlpito: nenhum sucesso na sua vida compensa o fracasso da sua família. A ação de Jetro para Moisés foi um sermão mudo que dizia: o deserto te isola, mas a tua família te cura. As demandas do povo te esgotam, mas o teu lar te renova. Vai fazer uma viagem, acabamos de falar de Paris. Você foi para Paris, seu marido levou, você voltou cheia dos presentes. Trouxe inclusive um perfume para o pastor. Mas assim, você deitou na melhor cama, aquela cama que te abraça, num hotel 5 estrelas. Mas quando você chegou em casa, com aquele colchão velho, que tem um condomínio de ácaro, é melhor ou não é melhor que aquele colchão do hotel 5 estrelas? Claro que é! É muito melhor. Por quê, irmãos? A nossa casa renova as nossas forças, nos abastece. O autista aqui que o diga. Tem nada como meu sofá, nada como as paredes da minha casa, nada como quando eu abraço aquela criaturinha ali. Nada, irmãos, porque a família renova as nossas forças. E a resposta de Moisés foi um acolhimento que transbordou em respeito e reverência. É o completo oposto do cenário que nós testemunhamos na modernidade, porque orbitados pela geração mais ensimesmada, egocêntrica e orgulhosa que a história já viu, os lares modernos têm ido à falência, porque ninguém quer ceder.
Ser respeitoso e reverente com o cônjuge, ser respeitoso e reverente com os pais, com os filhos, com aqueles que verdadeiramente nos amam, hoje tem sido símbolo de fraqueza para alguns. Como a palavra de Deus diuturnamente nos ensina, Provérbios 12, Provérbios 19 diz que a sabedoria é construída por meio de conselhos, mas a ausência deles conduz a casa diretamente à ruína. Foi a consciência reverente e mansa de Moisés que possibilitou aquele reencontro restaurador. Foi a sua humildade em reconhecer a importância da estrutura familiar que o fez experimentar um verdadeiro renovo no fôlego de vida e um reabastecimento emocional profundo para seguir firme nos desafios que estavam adiante dele. Literalmente, a reverência de Moisés salvou a casa dele e a sua. Deixe-me te perguntar, no altar do Senhor nesta manhã, como está a sua casa, o seu casamento, a sua relação com seus filhos, a sua relação filho com seus pais? Você tem ouvido os conselhos de quem te ama, ou você vai esperar o deserto te quebrar inteiro? Mas vamos para o próximo degrau. Tem sempre alguém fora de nossa rotina que pode enxergar a nossa vulnerabilidade e nos ajudar a corrigir a rota. Dos versículos 13 a 18, no texto que nós lemos, está falando sobre aquilo que Jetro observa na vida de Moisés. Ele vê que Moisés estava exausto. Ele percebe isso, e Jetro é alguém que estava de fora observando. Ele não estava no olho do furacão, ele estava tendo uma visão mais panorâmica. Ele conseguia medir, aferir os prejuízos, as consequências. E um dos grandes e mais devastadores problemas que as famílias modernas enfrentam é a cegueira espiritual e afetiva. Porque envolvidos em uma avalanche de atividades diárias, pais e filhos, maridos e esposas, deixam-se levar pela frenésia anestesiante do dia a dia. Quem aqui já teve um dia que chegou em casa, tomou banho, deitou na cama e falou assim: não estou sentindo meus pés e minhas pernas? Alguém? Ninguém, só eu. Vocês são tudo, tá, vou embora. Porque tem dia que parece que a gente não sente os dedinhos do pé, vocês mulheres principalmente. Aí pega lá aquele, deixa eu lembrar o nome, creme, esqueci o nome, Paixão, não, Monange, ou então creme da Avon. Benzinho, faz uma massagem nos meus pés. E ele fica lá, porque você não está sentindo os dedinhos, né? Minâncora. As jovens precisam usar minâncora. Vocês acham que as mais experientes estão com essa pele maravilhosa por causa de quê? Ficamos, irmãos, anestesiados, porque o nosso dia a dia realmente tem nos sugado, e simplesmente nós não percebemos os abismos profundos que nós cavamos. Nós vemos pais que só trabalham, homens e mulheres, que na ânsia obsessiva de suprir não somente as necessidades básicas, mas principalmente a vaidade dos filhos. Porque, irmãos, é verdade que hoje nós temos nos preocupado mais com a vaidade dos nossos filhos do que com as necessidades. Então esses pais esquecem-se de que a maior necessidade de uma criança é a presença e a referência dos pais. Existem pais que vão lá, vou dar o PlayStation 5 para o meu filho. Às vezes ele quer uma caneta. Eu me lembro que meu dedo ali, num determinado ano, no Natal, filho, eu vou te dar isso. Não, eu quero uma escova de dente azul. Só.
só. E às vezes a gente quer trazer o mundo para os filhos e não é o que os filhos precisam. Nós vemos cônjuges que, sequestrados por tantas demandas externas, alienam-se um do outro. Marido que não sabe mais o que é conversar com a mulher, e mulher que não sabe mais o que é conversar com o marido. Permitindo então uma lacuna intransponível, que essa lacuna se instale no casamento, gerando distanciamento, silêncio, esfriamento cruel. E aí não é sem razão que nós vemos os consultórios de psicanálise e dos psicólogos lotados. Por quê? Porque a mulher não está sendo ouvida em casa e ela precisa pagar alguém para ouvi-la. E eu estou falando aqui no lugar de fala, como psicanalista. Homens precisando pagar para serem ouvidos. Por quê? Porque não são ouvidos dentro de casa. No caso de Moisés, o cenário não era diferente. O seu sogro, ao deparar-se com a rotina massacrante, o seu amado genro percebeu um perigo latente. A ausência temporária de sua família havia aberto um espaço para que Moisés ocupasse cada segundo do seu tempo apenas servindo os outros, sem levar em conta o cuidado com o seu próprio bem-estar. E aí às vezes tem mulheres que falam: meu marido só trabalha. Não vou defender a causa dele aqui, mas nós vamos levantar um ponto. Tem mulheres que dizem que meu marido só trabalha. Sabe por quê? Porque o tempo vago que ele poderia estar em casa com você, você fica caçando coisa para fazer dentro de casa, quando você poderia sentar e conversar com ele. Mulheres que são fissuradas em limpeza. É claro que todo mundo quer a casa limpa e que seja assim. Mas minha irmã, para no nome de Jesus, lamber essa casa e olha para o teu marido. Homens que também não estão dando a devida atenção às mulheres. E ele acabou casando com o carro. Talvez alguns estão nessa noite falando: pastor, Moisés estava sendo boca de Deus. Porque Moisés está falando ao povo em nome de Deus. Alguns podem levantar essa bandeira, mas vamos deixar algo bem claro aqui. Quando Jetro olha para Moisés e diz que aquela conduta de ficar o tempo todo falando em nome de Deus para o povo não é boa, porque Jetro diz isso para Moisés. Ele não está censurando Moisés moralmente. Jetro não está dizendo que Moisés está em pecado, é um mau líder. O que Jetro está dizendo é que aquilo era terrível para a saúde dele, era desmedido. E o versículo 18 nos diz: sem dúvida, Jetro falando para Moisés, você vai desfalecer, porque é demais para você. O célebre exegeta do século XVIII, John Gill, ele explica acertadamente que Jetro temia que a constante aplicação e atenção aos negócios prejudicasse a saúde de Moisés e quebrasse a sua constituição familiar, levando-os ao fim. A preocupação profunda de Jetro era que Moisés viesse a murchar, que inclusive é a palavrinha hebraica, do texto, traduzido no nosso vernáculo por desfalecer, ou seja, a palavra hebraica nabel, que evoca a imagem de uma folha murcha, de algo sem cor, sem vida, sem ânimo. E o alerta de Jetro é um convite para que Moisés atente contra a sua autodestruição e a autodestruição da sua casa. Mas se nós olharmos também nas entrelinhas, nós veremos o cuidado de Jetro com a santidade e a sobrevivência da casa de Moisés. Moisés estava escravizado por sua rotina, aprisionado pela sua dinâmica de vida, e o resultado seria trágico. Assim como acontece conosco hoje, irmãos. Para Moisés tudo aquilo era normal, era o seu dia a dia, era o que precisava ser feito para cumprir o seu chamado. Ele acreditava que não era possível mudar aquela situação. E deixa eu abrir um parênteses aqui, enquanto
preparava essa mensagem ao longo dessa semana, Deus falava muito comigo como pastor. Porque às vezes eu me pego priorizando mais vocês do que a minha casa. Quantas vezes eu tenho que negligenciar a minha casa, os meus filhos, por causa de algumas demandas da própria igreja. E Deus estava me corrigindo tremendamente aqui. Pegou minha cara e esfregou no asfalto. Porque, irmãos, eu não serei alguém de sucesso na vida se eu tiver uma igreja saudável, mas a minha casa completamente destruída. E eu precisei parar em vários momentos, pedir perdão ao Senhor, falar inclusive com meus filhos, com a minha esposa, e reorganizar a minha casa a partir dessa semana. Opa! A igreja vai aprender a ouvir não posso, porque eu preciso também cuidar da minha casa. Nós entramos em um modo automático de sobrevivência, na busca desenfreada pelo sustento, na correria dessas agendas loucas que nós levantamos, e nós não percebemos que o colapso da nossa casa se avizinha, está chegando. Há maridos que acham normal não terem tempo para conversar com a esposa, e vice-versa. E eles dizem, ela está reclamando do quê? Ela só precisa do meu dinheiro. Quem disse isso para você? Se você anda falando que a sua esposa só precisa do seu dinheiro, nós vamos no cartório e vamos mudar o seu nome para Banco Master. Mulheres que pensam que o marido só serve para pagar as contas, ou que ela está ali apenas para suprir os desejos sexuais dele. Minha irmã, o diabo está plantando mentiras em sua cabeça. Mães que acham normal viver à base de ansiolíticos e tarjas pretas para suportar a jornada com os filhos. Pais que normatizaram o distanciamento dos filhos, blindando a própria culpa com a desculpa que está trabalhando para dar o melhor a eles. Estamos tão imersos, irmãos, no problema que nós perdemos a perspectiva dos monstros emocionais e espirituais que nós mesmos colocamos para dentro de casa. Nos tornamos cegos para as nossas vulnerabilidades, porque existem problemas que nós não vamos enxergar. Deus vai precisar levantar alguém para ver as nossas necessidades e denunciar a nossa postura, para que a gente mude comportamento. Às vezes, exatamente como Moisés, nós usamos o argumento espiritual para justificar o nosso comportamento disfuncional. Justificamos a nossa ausência na mesa, dizendo que nós estamos fazendo a obra de Deus, construindo o futuro do nosso lar. Mas a que preço? A preço da falência do nosso casamento, a preço da rebeldia de seus filhos. Jétro, movido pelo Espírito Santo, teve a coragem de não se deixar impressionar pelo ativismo e pelo aparente sucesso de Moisés. Ele olhou para o homem de Deus e disse o que ninguém tinha coragem de dizer: não é bom, não está certo o que você está fazendo, mesmo que você esteja fazendo para Deus. E hoje, nessa manhã, é a palavra do Senhor para nós. Não está certo o que você está fazendo, suprimindo ou minando, drenando a vitalidade da sua família. Deus ainda hoje usa pessoas de fora da nossa rotina para nos dar um choque de realidade. E sabe por quê? Porque às vezes nós nos tornamos surdos ao clamor dentro da nossa própria casa. Nós não ouvimos os nossos filhos em situação emocional delicada. Nós não enxergamos o nosso cônjuge à beira do colapso nervoso. Nós ignoramos a crise financeira e a saúde indo de mal a pior. E o que é isso? São alertas de que alguma coisa está errada dentro de casa. E é aí que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos envia Jétros que servirão de boca de Deus para nos alertar das armadilhas que abraçamos com tanto orgulho. Se Moisés continuasse, irmãos, com aquela postura, o deserto teria testemunhado o seu infarto fulminante. E a família do servo do Altíssimo ficaria completamente desamparada. Existe inclusive uma frase que é dita nos círculos pastorais,
E a gente sempre ouve isso ou fala isso para outros pastores: você não precisa morrer pela igreja, Jesus já morreu. Meu irmão, você não precisa morrer por aquele trabalho. Você vai ter o velório seu. No dia seguinte eles já contrataram o outro. Você é só um número. Mas é a sua casa que fica. São os seus filhos. Minha irmã, esse excesso seu, para este mundo você é só um número, mas para a sua família você é alguém importante e necessária. Escute o que eu vou dizer nessa manhã. Eu não tenho dúvida de que essa mensagem, este culto, estão sendo um Jetro em sua vida hoje. Saiba que Deus nos envia sábios para nos alertar. É um amigo piedoso, um parente chegado, um conselheiro maduro, um pastor zeloso, pessoas que perceberão de longe o risco em que você se encontra e cheias de amor e coragem te dirão: não é bom o que você está fazendo. Entenda de uma vez por todas: o conselho de quem te ama não visa expor a sua fraqueza para te envergonhar, visa revelar a sua vulnerabilidade para te salvar. Ter alguém que enxerga as nossas rachaduras e nos ajuda a recalcular a rota é uma das maiores expressões da graça comum de Deus sobre a nossa história. Meu irmão, minha irmã, não ignore, não despreze, não rejeite os jetros que Deus coloca no seu caminho. Abaixe as armas do orgulho, desarme a guarda, entre na tenda e aprenda a ouvir conselhos. E por fim, diante de conselhos sábios, a humildade será a sua maior aliada para que tempos de refrigério venham sobre a sua casa. Dos versículos 19 a 27 nós vamos ver então como Jetro vai desenvolver este conselho e como é a postura de Moisés. Mas antes de nós adentrarmos na postura de Moisés, é oportuno frisarmos a atitude de Jetro ante o conselho que ele oferece ao seu genro. Isso porque as palavras de Jetro a Moisés são imediatamente submetidas ao crivo da soberania da palavra de Deus. De que forma? Quando Jetro dá conselhos a Moisés, ele fecha o seu conselho dizendo que Deus esteja com você. E ele está ali levando Moisés a ponderar aquela orientação diretamente ante Deus. O professor de Antigo Testamento, Eugene Carpenter, ele é certeiro quando ele sugere que os conselhos de Jetro não foram construídos levando em conta somente a condição física de Moisés e o cansaço de sua família. Jetro estava especialmente ciente das questões teológicas e espirituais envolvidas. Ele sabia que Deus era suficiente capaz de solucionar os problemas do corpo, da casa e da igreja que Moisés pastoreava no deserto. Na mesma linha, o saudoso teólogo Alan Koo, ele afirma que Jetro, ao rogar a bênção de Deus sobre a sua proposta, estava dizendo ao seu genro: só faça o que Deus te disse, se Deus te mandar. Ou seja, o que Jetro está orientando Moisés ali é o seguinte: olha, este é o meu conselho, mas ore ao Senhor, pondere, se Deus confirmar, faça. E aqui está o segredo do conselho, que é um conselho de sabedoria. O conselheiro sempre vai submeter o conselho dele à palavra de Deus. O sogro de Moisés se humilha diante do Altíssimo. O meu conselho submeta ao Senhor. E por isso Moisés se submete ao conselho dele. E o que isso nos ensina, irmãos? Ensina-nos que o bom conselho para a nossa casa precisa passar pelo crivo inerrante das Escrituras. O verdadeiro conselho familiar nunca te afasta de Deus, nunca te distancia da palavra, nunca te isola da igreja local. O conselho jamais quebrará princípios morais basilares ou servirá de incentivo ao pecado. Pelo contrário, o conselho que vem do trono de Deus constrói homens e mulheres de verdade e da verdade. Pessoas que trabalham unidas para que a engrenagem espiritual do lar funcione cada vez melhor. Se nós olharmos para o texto, vamos ver que o conselho de Jetro apresenta a Moisés um perfeito organograma gerencial e administrativo.
O plano visava realocar Moisés na posição espiritual que legitimamente lhe pertencia, lhe competia, e levantar novos líderes no meio do povo. E com isso, tanto o líder quanto a nação teriam um fluxo de vida adequado. Moisés não se esgotaria em sua cadeira de liderança e o povo seguiria firme com as suas demandas resolvidas. O alemão Hans-Og Palmer, ele destaca que o conselho de Jetro é um verdadeiro manual de administração, estratégia e liderança. E ele faz uso então da descentralização e da delegação. Mas, queridos, mais do que uma técnica de gestão, Jetro tinha a intenção de fazer Moisés entender claramente o seu papel primordial como pastor da nação de Deus. Ou seja, você vai representar o povo diante de Deus, vai ensinar os seus estatutos, vai falar sobre as leis, para que eles conheçam o caminho. O papel de Moisés que Jetro está falando é: ensine o povo. E este conselho, irmãos, é tão profético que séculos mais tarde, ele é personificado em Atos 6. De que forma? Quando os apóstolos se viram sufocados pelos afazeres, eles entenderam que pastorear o rebanho de Cristo não poderia se encontrar numa posição de conflito com as demandas do povo. E então ali que surgem os diáconos na igreja. O recado, no entanto, de Jetro para Moisés era basicamente este: Moisés, você é o pastor, escolha homens de Deus para supervisionar as demandas diárias e fique apenas com aquilo que eles não conseguirem resolver. Agora, pare e pense na grandeza deste confronto. Moisés poderia simplesmente ter olhado para Jetro, seu sogro, e dito: quem é você na fila do pão? Quem é você para ousar me dar conselhos? Quem é você para desenhar um organograma de chamado? E eu digo isso porque nós precisamos lembrar que Moisés é aquele homem que subiu o Sinai para conversar com Deus. Ele tinha as tábuas da lei em suas mãos, escrita pelo dedo de Deus. Ele tinha todas as credenciais espirituais e de autoridades possíveis para ignorar o conselho do seu parente. Mas não é assim que Moisés age. E o versículo 24 ecoa como uma sinfonia de mansidão, porque ele diz que Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Moisés, como nós já falamos, tinha um coração ensinável. Ele entendia perfeitamente que Deus não usa apenas anjos majestosos ou sarças ardentes para falar conosco. Ele usa o sogro, usa a sogra, olha que benção. Ele usa o esposo. Ele usa a esposa, o pai, a mãe, os líderes da igreja. E se preciso for, Deus usa crianças. É interessante que Deus usou inclusive uma jumenta para falar com o homem. Deixe-me te fazer uma pergunta nessa manhã, meu irmão. Você sabe qual é a maior aliada de sua família na hora da crise? Não é a sua conta bancária, não é o status do seu sobrenome. A maior aliada da sua casa é a humildade. O orgulho é especialista em endurecer o coração e criar barreiras invisíveis, e em arrastar famílias inteiras à falência emocional. Mas a humildade quebra as defesas, abre a porta da tenda e diz com sinceridade: eu não sei de tudo, eu estou cansado, eu preciso de ajuda, eu quero te ouvir. Mas será que nós temos humildade para isso? A humildade de Moisés preservou a sua saúde, salvou a sua casa e deu uma vida nova ao seu povo. A reverência dele mudou o destino daquela nação. E a você, e quanto a você? Olhe para o seu lar nesta manhã. Há humildade em suas palavras, em seus atos. Você tem tido a grandeza de ouvir o cônjuge que Deus colocou ao seu lado? Ou os pais que zelam por você? Vem para cá, Misa. Ou você permanece endurecido pela soberba do seu próprio ativismo, achando que ninguém tem a capacidade de te ajudar ou de te ensinar alguma coisa? Se o deserto tem sido seco e o cansaço tem batido à sua porta,
Desarme-se hoje. Deus está enviando a palavra de sabedoria para você, para que você recalcule a rota de sua família. Ouça o conselho, dobre os joelhos e permita que tempos de refrigério visitem a sua casa. Portanto, aprenda a pedir e a ouvir conselhos. Eu quero concluir essa mensagem com uma pergunta fundamental ao seu coração. Você sabe qual é o destino de uma família que aprende a ouvir bons e sábios conselhos? O versículo 27 nos diz: Moisés se despediu do seu sogro e voltou para a sua terra. Repare o contraste dessa despedida. Se em sua chegada Jetro encontrou um homem esmagado pelo enfado, pela canseira e em profundo desânimo, em sua despedida há um tom inconfundível. Moisés agora está aliviado, renovado, está em refrigério, teve a vida ressignificada. Se na chegada Jetro encontra um homem solitário, tendo que carregar o peso do mundo em seus ombros, na despedida Jetro dá um até logo para um líder que finalmente respira aliviado, tendo agora ao seu lado a sua família, o seu porto seguro, o seu maior tesouro. Jetro, o texto diz que ele volta em paz para o seu próprio lar, porque ele sabe que ele não deixou para trás apenas um grande líder, ele deixou ali um marido presente, um pai curado e uma família salva de si mesmo. Jetro foi embora, mas o refrigério ficou na tenda de Moisés. E nessa manhã Deus quer fazer a mesma coisa com você. Você vai para a sua casa, mas o refrigério do Senhor quer caminhar contigo. A grande lição que o texto sagrado grava em nossos corações essa manhã é categórica. O isolamento adoece, o orgulho mata, a estupidez empobrece a alma, mas a humildade promove a cura familiar. Nós começamos essa mensagem olhando para uma estatística assustadora: 9 em cada 10 mães e milhares de pais nesta geração estão desfalecendo por causa do burnout parental. São famílias inteiras afundando no ativismo, na pressa, na vaidade das agendas lotadas, na busca frenética do ter em detrimento do ser. Mas a palavra de Deus veio cortar a nossa soberba ao meio, pois ficou claro aqui que o grande problema da nossa geração não é falta de recursos, é falta de audição. O problema de muitas famílias não é a escassez disso ou daquilo, mas sim a falta de humildade para reconhecer que ajustes na rota precisam ser feitos urgentemente. O problema dos casamentos atuais não é a falta de amor, é excesso de orgulho. Orgulho este que impede um cônjuge de olhar nos olhos do outro e confessar: eu preciso de sua ajuda, eu não dou conta sozinho. Moisés tinha o Mar Vermelho aberto em seu currículo, tinha a glória do Sinai em sua experiência, mas ele teve a humildade de um menino para ouvir o conselho de um sábio mais velho. Nessa manhã, meu irmão, minha irmã, escute o conselho da palavra de Deus, o nome de Jesus. E o Espírito Santo nos faz uma pergunta a cada um de nós essa manhã: até quando você vai tentar governar os seus desertos sozinhos? Até quando você, marido, vai usar a desculpa de estar trabalhando para o futuro da sua casa, apenas para mascarar e justificar a sua ausência na mesa? Até quando você, mãe, vai viver estressada, cansada, exaurida com seus filhos? Até quando, filhos, vocês vão continuar jogando a culpa dos seus comportamentos nos seus pais? Escute com temor e tremor: o diabo não precisa destruir a sua vocação, ele não precisa destruir o seu ministério ou a sua empresa para te derrotar.
ele não precisa roubar os seus recursos ou o seu trabalho. Se ele conseguir arruinar a sua família, tudo mais na sua família, na sua vida, vai ter cheiro de derrota. Mas Deus te trouxe a este culto hoje, porque Ele quer que você dê um basta nessa situação. Ele quer que você se abra para a sabedoria que vem do alto. Ele quer que você abra os seus ouvidos para o socorro que vem do trono de Deus. Ele quer te livrar hoje, agora, das cadeias infernais da autossuficiência. O mesmo Deus que enviou Jetro para o deserto para salvar Moisés e sua casa, hoje te envia esta palavra para salvar você e a sua posteridade. Eu fecho com as palavras do pastor Charles Swindoll, que afirma: se souber aproveitar o secundário sem prejudicar o essencial, ótimo. Mas se um conselheiro de confiança lhe disser que você precisa mudar, ouça isso hoje mesmo. Fiquemos de pé. Está com a família aí do lado? Abrace seu marido, sua mulher, seus filhos, seus pais. Vem cá, Nicolas. Eu vou construir